Genival Bento estivesse aqui. Foi ele que me ajudou. Sou grato a Deus pela sua vida, meu amigo. E ele disse que vai me ajudar, irmãos. Ano que vem nós vamos trazer Renan Lopes aqui. Nós vamos trazer Márcio Feliciano. E ele vai me ajudar para a glória de Deus, irmãos. Eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado aqui nesse lugar. E ele vai estar aqui também, né, meu amigo? Em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus vai lhe usar uma vez mais aqui nesta noite. Enquanto esse culto estava acontecendo ontem aqui, pastor Albert estava no Monte do Azeite, no Rio de Janeiro, clamando por esse trabalho à Viva Norte da ilha. E eu tenho certeza que Deus vai usar o servo do Senhor uma vez mais aqui também. E também está conosco já desde ontem, né? Nosso amado amigo Lucas, né? O tangedor, uma bênção de Deus. Aleluia. Deus usa, né, esses dedos através desse instrumento. Aleluia, eu tenho certeza que Deus vai lhe usar uma vez mais nessa noite. Amém? Aleluia. Ele, quando a gente convidou, não hesitou. E disse, pastor, eu quero ficar aí logo os 3 dias. Os 3 dias, varão? Eu quero ficar logo os 3 dias, só vou embora na segunda-feira. E eu tenho certeza que Deus vai lhe recompensar grandemente em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, meus amados irmãos. Nós vamos já estar passando para o servo do Senhor. Aleluia. Eu gostaria muito de ouvir no final, aleluia, a filha do pastor Joaquim. Cadê a serva do Senhor? Pastor Joaquim, me ajuda. Onde é que está ela? Aleluia. Ela tem a voz igual da Cassiane, né? Ela não veio? Eu achei que ela tivesse vindo. Amém. Que eu ia ouvir ela louvar o nome do Senhor. Aleluia. Mas é bênção de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ouvir o servo do Senhor. Eu vou convidar aqui o pastor, aleluia, irmão Valteli, para fazer essa oração pelo servo do Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, cada doce paz do Senhor Jesus, amém? Oramos então, em nome de Jesus, pelo servo que vai ministrar a santa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu filho está aqui nesse momento, Senhor, meu Deus e Pai. Papai querido, usa ele como um instrumento, Senhor, meu Deus e Pai, na palavra de Deus, Senhor, para falar conosco. Continua usando sempre como o Senhor usou, sempre usarás. E não será diferente nessa noite, Pai, eu creio, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Prazer estar com vocês aqui nessa noite. Tive aqui, alguns meses atrás, uma vigília, né? Vigília. E tive depois também aqui, não sei se é perto, ministrando o pastor Joab, é perto aqui? É Catedral do Avivamento. E vocês são um povo, parece meio carioca, muito avivado, né? Glória a Deus. O carioca não bate muito bem da cabeça, não. Eu já fui pregar numa comunidade no Rio de Janeiro, Morro da Lagartixa. O tiroteio comendo. Quando a gente entra para o culto, o povo está ali como se nada estivesse acontecendo. Dando glória, saltando, pulando, rodando. Eu falei, rapaz, tem gente que é adorador de verdade. E o carioca é dessa pegada. Quero louvar a Deus por estar aqui nesse evento. Me sinto muito honrado de estar aqui no Aviva Norte da ilha. Deus fez essa amizade entre mim e o pastor Maurício. Nós tivemos ali um tempo ali, não foi muito longo, mas foi um tempo bastante para o Espírito Santo selar algo ali nos Gideões. E dali por diante nós fomos estreitando essa amizade, e essa amizade tem sido uma amizade muito abençoada. Deus tem trazido coisas boas. Quero parabenizar por esse evento, porque eu sei que para fazer um evento dessa envergadura, é muita coisa que se envolve, e ninguém faz nada sozinho. Depende de uma equipe que entenda o projeto, que entenda que o projeto se trata de vidas, de alma, e quando isso entra no coração do povo, o povo vem junto. Deus abençoe. Deus abençoe também o pastor André, né? Diácono André, conheci lá na vigília também. Sua mamãe, a pastora Terezinha, e seu pai, pastor Mauri, Deus abençoe. Vocês foram bem-aventurados com os filhos que tiveram. Amém?
Deus abençoe. Cada pastor que aqui está, cada missionária, a missionária Tati, eu não cheguei antes, não foi por nada, eu estava pronto, mas eu acredito que no que estava acontecendo, não conseguiram me chegar na hora, mas eu ainda deu para pegar esses 10 minutos aí, ser abençoado por Deus pela vida da senhora, tá bom? Cada pastor que aqui está no seu nome, mas que o Senhor, nosso Deus, os recompense, tá? Se tiver alguém aí embaixo que é envolvido com alguma patente, que o Senhor venha abençoar a sua vida também. Deus abençoe os músicos. O Lucas, que aqui está, né? Ontem tocou para o pastor, ontem para o pastor Júnior, hoje vai tocar para esse rapazinho aqui, tá bom? Deus abençoe. Altos e baixos, viu? Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Deus é bom, hein? Deus é bom. Marcos capítulo 4, glória a Deus. Versículo 35. Quem achou aí, diga amém. Diz assim, pode ler? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado da margem. Eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se, diga assim, levantou-se. Um grande temporal de vento subiu as ondas por cima do mar. De maneira que já se enchia de água, ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Diga assim, que pereçamos. Diga que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, cala-te, e aquietou-se. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que estás tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento e o mar manda lhe obedece. Diga assim, o mar, Jesus acalmou. E o vento, ele repreendeu. Eu sou carente da tua presença e dependo do Senhor 100% para entregar uma palavra nesses poucos minutos que vou ter aqui. Eu preciso que o Senhor me use enquanto eu estiver falando, que haja cura, milagre, manifestação dos dons espirituais, renovo, avivamento, batismo, vidas sejam tocadas pelo Senhor e sejam edificados pelo poder da palavra e não do convencimento humano. Assim como o Senhor usara aqui a tua serva, missionária Tati, tenha bondade desse servo. Usa-me também, ó Pai. Eu me coloco na brecha para que o Senhor possa nos usar. No nome de Jesus, amém. Tome seu assento. Eu vim com uma palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui, dobrei o joelho, falei ali com Deus, e ainda ali em oração, ouvindo a serva de Deus falando acerca de uma mulher que estava no meio, que deveria vir à frente, e o Espírito Santo me outorgou falar essa palavra. Amém? Acerca de uma travessia de um mar. Essa palavra, ela partilhou de alguns momentos da minha vida e eu queria compartilhar com você. O texto aqui é de Marcos. Marcos é um dos evangelhos. Dentre os evangelhos, 3 deles são sinóticos. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso e talvez para algumas pessoas eu vou até chover no molhado, porque eu vou falar coisas que você já ouviu. Eu vou anunciar coisas que você já ouviu também. Mas como a palavra ela tem um poder de edificar, e toda vez que ela é anunciada, ainda que se repita aquilo que eu já ouvi, ela tem um poder de edificação que só ela pode fazer. Porque a palavra não é um jornal, não é uma revista qualquer.
A palavra quando é anunciada, é pregada, ela é água viva, ela é fonte inesgotável, ela é cura, renovo, ela é bálsamo, ela é vida para aqueles que estão vivendo em caos, ela é esperança para aqueles que estão desesperançosos, ela é alegria para aqueles que estão vivendo um dia de luta, um dia de luto, um dia de dificuldade. A palavra é governo, a palavra é vida, a palavra ergue o homem, coloca ele de pé, abre porta onde não tem, faz acontecer onde ninguém acredita. A palavra, ela quebra grilhões, é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra, ela é algo, é como se fosse uma flecha tirada, mas ela tem uma direção que não se perde. Aonde ela é enviada, ela prospera para aquilo que ela foi enviada. Ela tem um norte, ela não sai por aí de qualquer forma. A palavra, quando é anunciada, ela cumpre o seu objetivo de curar, de restaurar, de edificar, de colocar de pé, de salvar aqueles que estão caídos. E nesse texto que eu acabei de falar com vocês, de Marcos, trata-se de uma travessia. Trata-se de uma embarcação que vai sair de uma cidade e vai para Nazaré. Dentre os evangelhos sinóticos, dentre eles são Mateus, Marcos, Lucas. Esses são os 3 sinóticos, porque são 3 pessoas falando da mesma pessoa para povos diferentes. Por exemplo, Mateus, ele fala de Jesus para os irmãos judeus. Marcos, ele fala de Jesus para o povo de Roma. Lucas fala de Jesus para os irmãos da Grécia, os gregos. Por isso que Lucas é meticuloso na sua escrita. Lucas traz detalhes que outros não traz. E aí, o que tem a ver essa palavra para esse evento que Deus colocou no coração do pastor Maurício? Você já vai entender, e essa palavra já vai virar uma chave na sua vida. Desses 3 evangelhos sinóticos, cada um deles vão trazer uma direção. O 4º evangelho é um evangelho universal, vai tratar da pessoa de Jesus, mostrando que é o verbo vivo que desceu do céu, habitou entre nós, tabernaculou, morou, fez morada, encontrou um ponto de partida, que foi o ventre de uma mulher para nascer, de uma mulher que não teve nenhum envolvimento com algum homem, pura, e ali o que foi gerado dela foi gerado através do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, ele fala para os judeus que aquele que foi entre eles era rei, ele diz que era rei da glória. Diga assim, Jesus era rei da glória. Se tiver alguém cansado do seu lado, balance ele e diga assim, ei, eu tenho uma notícia para te dar. Jesus era rei da glória. Diga, Jesus era rei da glória. Então, quando Mateus diz para os judeus que ele é rei, ele não está dizendo que é um rei como é um rei da glória. Qualquer rei que subsistiu, ele veio, mas ele não permaneceu. Qualquer fundador de qualquer religião, se você for no túmulo dele, vai estar escrito, aqui jaz Beltrano de tal, aqui jaz Mohammed de Maomé, aqui jaz Salles Taz Rússio, aqui jaz Beltrano de tal. Todos os reis que vieram, mas foram ganhos por uma coisa, a morte o alcançou, porque a morte não respeita a idade, a morte não respeita tamanho, a morte não respeita a cor, a morte só respeita uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo. A morte não respeita quem tem dinheiro, quem é de baixo escalão, quem é de alto escalão, quem é milionário, quem é pobre, quem mora no casebre, quem mora numa casa pequena, quem mora num sítio, quem mora no apartamento. A morte não respeita nada disso. A morte só respeita uma pessoa. O nome dela é Jesus. Porque todos os fundadores, eles estão, se você for lá, vai estar escrito, aqui jaz Beltrano de tal. Eu já tive em alguns países, mais ou menos 10 países. Eu tenho um sonho de um dia pisar em Jerusalém, ainda não pisei. Por que tu sonha, Albert, de um dia ir para Jerusalém? Só para ver no inglês, no grego e no hebraico. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Aonde ele está agora? No Aviva Norte. Aonde ele está agora? Aqui no nosso meio.
Agora, se eu falasse que tem um anjo aqui cirandando, talvez teria pessoa pulando e saltando. Mas eu estou dizendo que aqui nessa noite, nesse recinto humilde, nesse recinto maravilhoso, Jesus está aqui. Por que Jesus está aqui? Porque Ele amou uma pessoa. Você é para Deus como coroa da criação. Por que Jesus está aqui? Está aqui pela minha e pela sua vida. Ele está aqui agora. Enquanto Ele está aqui, um pouquinho mais baixo, enquanto Ele está aqui, Ele envia anjo para visitar a sua casa. Enquanto Ele está aqui, Ele envia anjo para visitar a sua família. Albert, você crê na teologia dos anjos? Eu creio também, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Então, enquanto eu adoro a esse Deus, Jesus envia anjos para dar vitória para minha casa e para minha família. Agora, se Ele é rei e é rei da glória, isso fecha e nos faz entender algo aqui nessa noite. Se Ele é rei, Ele não é rei comum. Ele não é rei de reis. Ele é rei dos reis. Senhor dos senhores. Ele vale mais do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Quando você está num ambiente como esse, adorando esse rei, e Ele é rei da glória. Diga para quem está do seu lado, Ele é rei da glória. Acho que ele não entendeu. Talvez ele está cansado por conta entender. A NASA, ela fez um ônibus espacial que deveria ser soltado no Brasil esse ano em São Luís do Maranhão, mas não vai soltar por conta das guerras que se iniciaram entre outros países, a Ucrânia, a Rússia, o povo de Hamas contra o povo de Israel. Só que enquanto não liberam esse ônibus espacial, ele atinge algumas esferas, porque eles estão tão encantados com o ônibus, e agora o Elon Musk conseguiu fazer uma explosão que faz ele dar ré. Qual é o intento e qual é a alegria deles? É entender que um ônibus, ele pode, um foguete, atingir duas esferas, o Uranus e o Mesorânio. Só o ônibus espacial atinge. O avião, ele atinge o primeiro céu, o Uranus. O que é o Uranus? É o céu que você vê galáxias, é o céu que você vê nuvem, chuva, pássaros voando, chuva caindo, aviões passando. Esse é o céu que você vê. O ônibus espacial ultrapassa o Uranus. Depois do Uranus, o ônibus espacial chega no segundo lugar, chamado Mesorânio. Segundo eles, aterrissa na Lua, no estado escuro e nebuloso, e o ônibus chega lá. Agora diga assim, glória a Deus. Você foi muita revelação para pouco glória. Diga glória a Deus. Quando você dá um glória a Deus, o teu glória ultrapassa essa lona, passa da lona, você entendeu? Depois que passa da lona, vai como um foguete mais forte do que a luz e passa, chega no Uranus, depois do Uranus chega no Mesorânio e depois do Mesorânio chega no Esporânio, que é o terceiro céu. E a Bíblia diz que o trono de Deus se move onde tem adoração. São 5.573 municípios no Brasil. Ele olha e diga, o estado é Florianópolis e o lugar é norte da ilha e Floripa. Tem um povo me adorando. Libera sobre eles cura, milagre, restauração. Porque Ele é rei e rei da glória. Quando você adora esse rei, algo acontece no mundo espiritual. Diga assim, glória a Deus do livramento. Glória a Deus abre porta. Tem coisa que a teologia não vai fazer, a adoração vai fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Estamos vivendo uma época que alguns dos pregadores estão indo e voltando por conta da performance. Alguns dos pregadores estão indo por conta da mesa. Alguns estão indo por conta da aliança. Só que vamos chegar um momento que a performance não vai sustentar. A aliança de forma errada também não vai sustentar. E alguns network, como dizem por aí, também não vai sustentar. Mas aqueles que tiverem alimento vai se manter no meio da igreja. Como assim, Albert? Eu quero entender melhor. Vou te dizer, Deus vai utilizar de um homem que vai interpretar um sonho. Ele vai dizer assim, ó, eu quero saber o que é 7 espigas
graúdas e 7 espigas magras. O que é 7 vacas gordas e 7 vacas magras? Ninguém vai interpretar. Nenhum magistrado, nenhum sábio, ninguém. Só que alguém vai dizer, tem um homem que interpreta sonho. O nome dele é José e está no presídio onde eu estive. Chama ele. Quando chama ele, ele interpreta o sonho. Ele fala, coloca um homem que tenha sabedoria. Ele vai dizer, aonde acharíamos um homem em que haja Espírito de Deus a não ser você? Ele coloca José como governador. Primeira vez que surge o cargo de governador foi com José, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. O povo estava em Canaã, saindo de Canaã, indo para o Egito. O povo tinha dinheiro, mas não tinha alimento. Então eles estão saindo de Canaã, indo para o Egito, porque no Egito tem alimento, porque tem um homem que está produzindo e mantendo alimento lá. Qual é o nome dele? O nome dele é José. Enquanto os povos não têm alimento, uma cidade do Egito tem alimento, porque tem um homem consagrado lá. E os povos estão saindo de todas as cidades, estão saindo de Canaã, os irmãos, os filhos de Jacó, estão indo lá porque tem um homem que tem alimento. Você não entendeu? Tem pessoas que vão atravessar o oceano para ouvir uma pessoa que tem alimento, porque tem gente que tem performance, tem gente que tem mesa, tem gente que tem network, mas não tem mais alimento. São como os lata vazia, só tem tudo, mas não tem alimento. Ainda bem que você vem no evento, que não é evento comum. Aqui tem alimento e desse altar tem glória de Deus. Aleluia. Eu tenho uma notícia para te dar. A tua adoração aqui hoje tem movimento no mundo espiritual. O teu glória aqui hoje movimenta o mundo espiritual. O teu glória aqui hoje movimenta a sua casa. O teu glória aqui hoje movimenta a sua família. O teu glória aqui hoje quebra barreiras. O teu glória aqui hoje movimenta. Eu li um livro e o tema do livro é O Dia que Morri. Eu não me recordo agora o autor do livro, o nome do autor, mas no livro conta-se um fato de um homem que estava em um culto dando glória a Deus. Enquanto ele dava glória a Deus, eu já vou me lembrar o autor do livro, o tema é O Dia que Morri. Enquanto ele estava no lugar, dizendo que estava adorando, ele conta no livro, no relato do livro, que havia saído do crime. Quando ele sai do crime, ele entra para a igreja. A primeira coisa que ele faz é abrir mão das armas que ele tinha e abrir mão de uma vida errada da qual ele vivia. E ele vai relatar no livro que ele entra numa casa de um rapaz. Quando ele entra na casa do rapaz, o rapaz coloca a mão na cintura dele e diz, o que você tem na cintura? Ele falou assim, um revólver. Eu já sabia, só que eu fiz um voto com Deus que arma nenhuma de fogo entra na minha casa. Ele falou, então fica tranquilo, você fica com a sua casa e eu fico com o meu revólver. Ele circulou entre 10 a 30 metros, voltou e falou assim, vamos fazer o seguinte, a arma está aqui, mas eu não posso ficar sem ela. Existe algum lugar que eu possa guardar? E ele falou, não, na minha casa não vai entrar mais revólver algum. Ele falou, então tudo bem, vamos usar alguma coisa para se fazer. Ele foi lá, buscou uma toalha, enrolou o revólver na toalha, guardou no quintal, e colocou umas pedras em cima. Isso está relatado no livro. E já eu vou me lembrar o nome do autor do livro. Enquanto eles entraram para casa, o livro vai dizer que ele começou a orar. O rapaz que é o dono da casa, ele orou 10 minutos de joelho, ele orou 15 minutos de joelho, ele orou 20 minutos de joelho, ele orou 30 minutos de joelho, ele orou 40 minutos de joelho, ele orou 50 minutos de joelho. E o rapaz que nunca entrou na igreja de crente, que nunca tinha participado de uma oração, com um revólver lá fora, ele vai dizer, ele fica encantado com como ele está orando e fica incomodado querendo levantar. Enquanto ele está orando, ele levanta depois de 55 minutos da oração e diz que glória, que presença. Só que o rapaz era católico e não entendia nada de evangelho. O rapaz era católico e não entendia nada de pregação, não entendia nada de oração, não entendia nada de adoração. E ele falou, não entendi quando você falou que glória, porque eu não senti nada. O que é isso? Ele falou, isso é a presença de Deus. Aonde ela chega tem cura, aonde ela chega tem poder, aonde ela chega tem governo, tem graça, tem presença. Onde tem Deus, tudo acontece. Aí ele falou assim, mas eu não entendi e não senti nada do que você está dizendo. Ele falou, tudo bem, você pode não ter provado o que eu provei enquanto eu orava,
mas eu sei que Deus visitou a sua casa. O livro vai relatando, eu vou me lembrar, até o final lembro o nome do autor do livro. Enquanto ele vai descortinando, ele diz que o rapaz entrou para o quarto para dormir, ele ficou na sala. Enquanto ele está na sala, ele olhou e viu um chão de concreto. Olhou para a parede nas laterais, viu um muro, uma parede sapiscada. Uma casa de telha. Ele falou, eu já tive tantos lugares bons, condições eu tenho, eu vim para a casa desse cara que virou crente, e eu só porque estou uma semana na igreja, agora eu vou ficar nesse ambiente, eu não vou ficar nessa casa não. Vou sair daqui e vou embora antes que ele levante de novo. Mas ele falou, se Deus existe, como esse doido e esse crente está falando que existe, se esse Deus for verdadeiro, se esse Deus for mais forte do que o revólver que eu ando, se esse Deus é isso tudo que esse rapaz está dizendo, será que eu posso errar por criticar o crente e tentar viver uma vida da minha forma e não como ele tem dizendo que Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo? Ele levantou e olhou para o céu e falou assim, ó, eu não creio na tua existência, Deus. Eu não creio que tu és aquilo que esse rapaz está pregando e falando para mim. Eu nem sei se eu vou ficar na igreja. Eu fiz um voto de aceitar a ti como Salvador e eu estou cumprindo, tem uma semana. Mas eu continuo aqui do meu jeito, cabelo pintado de louro, o meu revólver está lá fora. Eu estou pronto para qualquer combate. E ele estava dizendo isso porque ele relata no livro que uma semana antes, ou 3 semanas antes daquilo, entraram numa casa e deram mais de 100 tiros de 7,62, mataram 3, ele ficou vivo. E ele ficou perguntando, eu não creio nisso, mas se tu existe de verdade, sopra um vento nessa sala aqui agora. Quando ele falou isso, ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou o chão de concreto, olhou a telha, uma casa humilde, e ele falou, tá vendo? Tu não existe. Só que de repente, ele começou a ouvir um barulho na sala. E o vento começou a tomar conta daquela sala. E o vento foi tomando conta daquela sala. Enquanto tomava conta, ele se arrepiou, ele se assustou. Ele olhou para a janela e a janela bateu, correu. E quando olhou lá fora, eles pensaram que pularam. Ele meteu a mão na cintura, querendo sacar a arma, mas a arma estava lá fora. E o vento não parava na sala. Ele colocou a mão do lado de fora da janela, não tinha vento, só tinha vento dentro da sala. Aí é só para quem acredita. A janela da direita bateu e ele colocou a mão do lado de fora, não tinha vento do lado fora, só tinha vento dentro da sala. O vento não parava, ele lembrou. O rapaz ficava no joelho dando glória. Deus, será que isso é um código, alguma coisa no mundo espiritual? Ele, tá vendo aquela senhorinha ali de cabelo branco? Ele começou a fazer igual ela. Glória, 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 glória. Mas ele não entendia, nem sabia o que estava fazendo. Ele, glória, 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 glória. De repente parou de ser uma coisa presa e começou a ficar natural nele. Ele, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, oh glória a Deus. De repente a língua dele travou e ele começou mais ou menos dessa forma. Urabacala basuri micandarábia, televacicando ipriaciri micandarai. Deus batizou ele com o Espírito Santo naquela hora, com o revólver lá fora. E ele começou na sala, glória, glória, glória. Eu lembrei o nome do autor do livro. O nome dele é Albert de Souza Lima. E está pregando aqui para você nessa noite. Teramacicandarábia. Albert, qual é a arma mais forte que você atirou? Eu utilizei Super 12, 38, 45, Glock 762, mas eu encontrei um dia essa arma. 66 calibre, 39 no antigo, 27 no novo. Essa arma não falha. Pega o traficante, joga no chão. Pega o matador, joga no chão. Pega a mulher que vive uma vida de promiscuidade, joga no chão. Pega o homem que não tem futuro e coloca no chão. Mas levanta para ser um homem e uma mulher de Deus. Talvez tenha alguém aqui que ninguém deu nada por ele.
achou que isso aqui era um culto comum. Só que Deus tem projeto na sua casa. Deus tem projeto na sua família. Alguém veio para o culto ou ficou em casa? Isso aqui não é Netflix. Isso aqui é culto. Se veio para o culto, reaja como adorador de Deus. Alabassuri micandarábia. Tori micandarai. Televassi candarai. Essa é a arma que anda comigo durante esse tempo. Esse livro eu vou lançar agora, dia 28 de janeiro, o dia que morri. E eu vim aqui afirmar para você que esse Deus transforma, liberta, santifica, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Uma semana depois desse fato, eu estava num culto adorando. Eu converti, logo de início, uma calça. Eu andei com uma calça para a igreja durante 2 anos. Eu andei para a igreja com o mesmo sapato mais de 3 anos. Eu me lembro que para pregar nos lugares perto da minha casa, uma vez eu peguei o papelão, eu pintei ele de noguete preto e coloquei dentro do sapato para ninguém ver o furo que tinha embaixo. Mas era perceptível. E eu dobrava, às vezes, um joelho só para ir para o lugar pregar. E eu não abri mão da igreja. Não desisti de Jesus. Hoje as pessoas pensam que igreja é restaurante. Se não é convencional o que ela quer, ela muda amanhã. Mas isso não é o que Jesus espera de nós. A gente precisa aprender a aceitar as consequências da vida. A gente precisa entender que o Evangelho não é só vem e toma e recebe. O Evangelho também é voltar atrás. O Evangelho também é consequência. O Evangelho também é restauração, é mudança de caráter. Se veio como está, vai ter que mudar também, meu querido. Vai ter que mudar a tua forma de falar, a tua forma de interagir, a tua forma de pensar. Vai ter que se parecer com Jesus também, na sua forma de andar, na sua forma de deitar, na sua forma de se pronunciar. Eu entrei para esse culto, eu liderei quase 2.000 jovens na minha região, por bondade de Deus. E nesse período para mim foi muito difícil, porque eu perdi tudo e eu tive que voltar para casa, pedir perdão à minha mãe, meus irmãos, e entender que ele tinha um projeto na minha vida. Eu era recém-convertido. Como Deus me batizou com o Espírito Santo, com 2 semanas de crente, o novo convertido não olha sandália de ninguém, não olha vestido, não olha terno, não olha blusa, não olha penteado, não olha nada. O novo convertido só adora a Deus. Ele entra num culto, ele não quer saber se vai acabar agora, se vai acabar depois, se está frio, se está calor, se o pregador prega, se o pregador não prega, se tem fundo, se não tem fundo, quem vai cantar, ele só quer saber de adorar Jesus. Para novo convertido não tem culto ruim, não tem culto frio, não tem culto parado. Todo culto para ele está bom porque ele vem para adorar a Deus. Ele nunca vai para adorar o homem, ele vai para adorar a Deus. E eu ficava no culto, no cantinho da parede. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Porque na minha simplicidade, eu queria falar as línguas estranhas que eu tinha falado dias após. Então eu entendi que eu tinha que ficar dando glória a Deus para poder falar as línguas estranhas. Novo convertido é inocente. E não dá para tu querer falar de cristologia, estudo da antropologia para o novo convertido. Tem que deixar ele mergulhar do jeitinho dele mesmo. E o meu pastor foi sábio na ocasião e eu comecei a dar glória porque todo culto eu queria falar línguas estranhas, queria que Deus me usasse em profecia, em mistério, em revelação. Eu estava apaixonado. Graças a Deus, esse primeiro amor não apagou. Eu permaneci regando ele nesses 22 anos de idade e eu continuo na mesma pegada, graças a Deus. Porque o amor se esfria quando você entende que dá para viver sem orar, dá para ir sem orar, dá para pregar sem orar, dá para cantar sem orar, dá para fazer no automático. Só que a igreja sabe quem está no automático. A igreja é madura o suficiente para entender quem está de qualquer maneira, para quem foi de qualquer maneira, para quem chegou de qualquer maneira. Mas quando alguém tem vida com Deus e no altar,
fala é perceptível. Dá para entender quem tem do céu e quem não tem. Dá para entender quem vive o que prega e aquilo que não vive. E eu estou, glória, glória, porque eu queria falar aquelas línguas que eu falei. E eu falei que glória a Deus dá livramento, abre porta, lembra disso? Vou provar para você aqui. Enquanto eu estou dando glória, um rapaz me catucava. Porque todo culto tem alguém que está muito ligado e alguém que está desligado. Ainda bem que aqui hoje a maioria está todo ligado na presença de Deus. Enquanto eu estou dando glória, um rapaz me catucava. E eu me incomodado, olhei para ele e falei, diga-me. Ele falou, você está dando glória desde 6:30. Já deu 8 horas. Você chegou na igreja, dobrou o joelho, orou até as 7. Está dando glória das 7 até as 8. Quando deu 7:20, esses dois caras entraram aqui dentro. Eles falaram que vão te arrastar e vão te matar. E vão te matar hoje. Eu olhei para o meu lado esquerdo, os dois revólver na mão do cara. Ele falou, e aí? Eu falei, rapaz, o pastor falou que meu nome está escrito no livro da vida agora. O pastor falou que se eu morrer eu vou para o céu. Se eu tentar correr aqui não dá mais. Aqui tem uma parede. Eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo, adorando, dando glória a Deus. Ele falou, você é doido, Albert, tem que ir embora. Eu falei, não tem como. Agora é só ficar e sustentar. Porque um dia eu estive envolvido, mas agora eles vão entender que vieram buscar o cara errado. Quem eles vieram buscar era rude, era ignorante, era envolvido com a criminalidade. Mas agora eu estou em Coríntios 5:17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E um dizia, mata. E outro dizia, não, não mata. Ele me contando depois, arrasta. Ele dizia, não pode, esse cara é maluco. Ele é tudo menos quem nós viemos buscar. Olha a forma como ele grita. Olha o jeito dele. Esse cara é fanático. Arrasta. Mata ele agora. E eu, oh glória! Oh glória! Oh glória! Arrasta, mata. Arrasta ele, mata. E ele dizendo, não, é o cara errado. Não é ele mesmo. É que ele está se escondendo atrás da Bíblia. Não, 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 não é ele. É ele. Mata agora. Levantaram, colocaram uma arma na cintura e foram embora. Quando o culto acabou, o pastor falou assim, Albert, todos os jovens vão se reunir e vão com você. Eu falei, pastor, se alguém for comigo agora, se eles forem me matar, vai dar queima de arquivo. E se eles forem comigo, eles podem ser que morram. É melhor que eu vá sozinho. Dobrei o joelho, o pastor orou e falou assim, eu prefiro ir só do que ir com alguém. Porque se eles forem me matar, eles me matam sozinho, mas não matam inocentes comigo. Eu entrei numa rua, ninguém entrou. Eu entrei na direita, ninguém entrou. Segui reto. Lá na frente, dobrei a direita, entrei, o carro entrou. Quando entrou, vi um portão aberto. Nunca deixe seu portão aberto. Cuidado, a ocasião faz o ladrão. Quando eu entrei, no meu lado direito tinha um portão aberto de um casal que era amigo dos meus pais, mas se tornaram crente de oração. Missionária Rita e presbítero Salmão. Era 11:30 da noite. Eu entrei, o carro parou na porta da casa. Eles estavam ouvindo uma pregação do Marcos Feliciano, Anjos nos céus e adoradores na terra. Enquanto ele está ouvindo a pregação, eu parei na porta. Ele falou, Albert, todos estamos felizes com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Fiquei sabendo já que Ele já até te batizou com o Espírito Santo e Ele está te usando aqui no bairro, convidando e orando pessoas. É isso mesmo. Só que agora eu estou ali vendo Ele falar, estou olhando para a porta, estou vendo o carro parado, a esposa dele passando roupa. Ele falou, um dia Deus vai te usar, Ele vai te levar de um lado para o outro, sem que você entenda. Deus vai fazer. Eu falei, não sei falar, não sei escrever, sou semi-analfabeto. Ele falou, mas Deus vai fazer. O carro está parado. Eu pensei, quando eles entrarem para me matar, eu me aproximo no meio do quintal, eles me matam no quintal, mas não me matam na casa dos crentes. Enquanto ele está falando, eu estou olhando para o carro e vendo ele falando. A esposa dele parou de passar roupa e falou, Albert, Deus manda te dizer que homem nenhum pode te matar com ferro, homem nenhum pode tirar a sua vida. Você é um escolhido de Deus. A partir de agora, Deus vai te usar com muita graça para onde você for. Fui lá fora ver o carro foi embora. Passei a evangelizar todas as noites de madrugada nos bailes do Rio de Janeiro, nas ruas. A primeira pessoa que o Senhor me usou foi uma menina chamada Érica. Ela foi no culto e falou, pastor, o meu irmão, ele vem para essa igreja porque ele sai de casa falando que está na igreja e nós não acreditamos, porque meu irmão é muito ruim. Ele falou, sim, ele é dessa igreja. Ela falou, então, ora por mim que eu quero aceitar Jesus também. Os anos se passaram e eu continuo pregando esse evangelho do Cristo que morreu e ressuscitou, do Espírito que enche e que renova. Esse é o evangelho de Mateus, que anuncia o Rei da Glória. Então, quando você adora o Rei da Glória, tem livramento.
Marcos, ele é o servo fiel. Lucas, ele prova que ele não é um homem comum, ele é 100% homem, 100% homem e 100% Deus. Há alguns que pregam que ele é 50% homem e 50% Deus. Se crermos nessa tese, como os gnósticos criam, nós estamos desprovando a amplitude, a glória de Deus. Mas existe mais de 50 textos para provar isso. Eu vou utilizar só um texto aqui. Colossenses diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é 100% homem, 100% Deus. Como homem teve fome, mas como Deus transformou pães em grande milagre. Como Deus, ele levanta e para o mar, mas como homem ele dorme no meio de um naufrágio. Então ele provou que ele era 100% homem e 100% Deus. Se ele fosse 50% homem, aquilo que ele sofreu na cruz, ele não sofreu na sua totalidade. Então ele estava vivendo a dor, mas não como deveria viver. Então ele era 100% Deus e 100% homem. Quando chega no Evangelho de João, ele é o Verbo encarnado. E uma pessoa me fez uma pergunta uma vez, polêmica, uma pergunta capciosa: você crê na autoridade de mulheres que pastoreiam, na autoridade de mulheres que podem pregar? Eu falei assim para ele: como foi que Deus veio à Terra? Ele falou: responde a minha pergunta e por favor, você crê em mulher pregando, ensinando, pastoreando? Eu falei: como foi que ele veio na Terra? Ele falou: responde. Eu falei: se tu me responder, eu te digo se creio ou não creio. Ele falou: ele veio como verbo. Eu falei: calma, a Bíblia diz que ele vai abrir mão de um trono, vai vir para a terra e o verbo vai habitar, só que ele habita no ventre de uma mulher. Uma mulher vai carregar no ventre dela o verbo durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Se uma mulher carrega o verbo, e o verbo é a palavra 9 meses na sua barriga, o que impede uma mulher de carregar a palavra na boca? O problema é que você não está orando, não está buscando, está preocupado com as mulheres que estão pregando, com as mulheres que estão ensinando. Deixa elas pregarem, deixa elas ensinarem, deixa pastorear. O que não pode é pecar. Pecar é o problema. Então deixa as mulheres fazerem e cumprir o ministério de Jesus também. Quando chega nesse Marcos aqui, é uma travessia do mar. O texto está dizendo assim, ó: sendo já tarde, atravessemos para o outro lado da margem. Quem está chamando é Jesus. Quem está falando é Jesus. Só que o texto diz, sendo já tarde. Só que pode ser tarde para você, para ele não. Para Deus um dia é como um ano e um ano é como um dia. Então aquilo que está tarde para acontecer aos seus olhos, para ele acontece no estalar de dedo. Deus não está na linha do tempo. Deus não está preso à noite, a dia. Deus não está preso a Cronos, a Kairos. O Cronos é para nós e o Kairos é para entendermos o tempo de Deus, o tempo oportuno. Se Deus estiver preso no Cronos, no Kairos, ele não é Deus. Como ele está fora disso tudo, porque ele não está na linha do tempo, ele é Deus, ele é um ser incriável. Por isso que isso gera parafuso, até para quem estuda teologia. Não estou pregando contra a ignorância, até porque um dia eu me formei. Só que eu estou dizendo uma coisa: Deus não precisa de nada do que você pensa para acontecer. Ele tira da onde não tem, faz chegar da onde você não acredita, faz acontecer da onde você menos esperava. Tira um homem do monturo, faz ele ser alguma coisa, torna um empresário, torna um pregador. Uma mulher que você criticava, julgava não ser nada, se torna uma missionária, uma pregadora, e hoje abre a boca e a glória desce. Esse é o Deus que eu estou pregando. Só que ele está dizendo, sendo já tarde, pode ser tarde para você, para ele não. Se ele está te chamando, pode acreditar. Albert, eu não tenho mais idade. Ele está te chamando, pode ir. Albert, eu não tenho dinheiro para abrir empresa. Se ele chamou, pode ir. Pode ser tarde aos olhos humanos, mas para ele não é tarde. Para ele pode ser hoje. Para ele pode ser agora. Essa é a noite que pode ser para você a Kairos. É o tempo oportuno de Deus para ele fazer na sua vida. Albert, eu não sei falar, não sei pregar, não sei cantar. Quem foi que ele chamou pronto? Quem foi que te disse que ele chamou quem está pronto? Ele chama quem se coloca na brecha. Você se coloca na brecha, ele te usa. Você se coloca na brecha, ele te pega. Você se coloca na brecha, ele coloca a mão sobre você e te leva.
Alguém pode adorar esse Deus? Alguém pode levantar as mãos e dizer que acredita no Deus que eu estou pregando? Alguém pode levantar as mãos e dizer: eis-me aqui. Pode ser tarde, mas eu vou acreditar. É tarde, mas para ele não é tarde. Ele está fora da condição de ser tardio. O guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. Enquanto você dorme, ele trabalha. Enquanto você está pensando que está resolvendo um problema, a solução vem de onde você não esperava. Chega de quem você menos imagina. Você pensava que ia ser um empresário tal que ia fazer. Chega de quem você menos imagina. Você pensava que precisaria de ter dinheiro para ter aquele algo, aquele carro, aquela casa. Chega da onde você menos imagina. Só fica aonde ele mandou. Só obedeça aquilo que ele pediu. E vai acontecer no tempo dele, no kairos dele, para a sua vida. Pode ser tarde, mas ele vai. O texto diz assim, ó. Sendo já tarde, o convidou. Eles foram. Só que o texto diz que no meio do caminho, diga assim, no meio do caminho, se levantou uma grande tempestade. O mesmo combustível que te faz chegar no meio, está dizendo, volta para trás. Você não vai conseguir, você não sabe, você não vai romper. O interessante é que Deus, ele parece que mexe com a gente. Se a tempestade se inicia no meio, se a tempestade começasse logo no início da embarcação, dava tempo de pular e de deixar o barco. Se a tempestade começasse no final da embarcação, dava tempo de pular e parar na beira da praia. Que na realidade não é uma praia, ali é o mar de Genezaré. São 21 quilômetros de comprimento, 11 de largura. É um grande lago. A probabilidade de ter um naufrágio ali é quase que zero, a não ser as geleiras que vinham do Hermon. Só que ali naquele acontecimento, Deus vai permitir uma tempestade que eles não contavam. E o texto vai dizer que a tempestade vai se levantar no meio. Porque a tempestade está dizendo, para que você não vai conseguir. Para que essa depressão, ela vai te destruir. A ansiedade, a síndrome do pânico. Só que o meu Deus está aqui para dizer que não tem remédio, que não conseguiu fazer, Ele vai fazer. Deus, Ele cura síndrome. Deus, Ele cura depressão. Deus, Ele cura problema na alma, problema cardiológico, problema no corpo, problema físico. Ele é um Deus que está além da medicina. A última palavra continua sendo dEle. A última palavra continua sendo do nosso Deus. Então, se a tempestade se levantou, ela está dizendo, para, desista, seu ministério não vai avançar, você não tem idade para esse ministério, mas a tempestade vem e ela é pedagógica. A tempestade está dizendo assim, ó, você vai avançar, vai melhorar, vai crescer no meio da luta, porque as tribulações nos melhoram. Importa que por muitas tribulações entremos no reino do céu. Atos capítulo 14, versículo 22. A tribulação está melhorando você, a tribulação está te tornando mais humilde, a tribulação está te trazendo para a humildade, a tribulação está arrancando a arrogância de você, a jactância de você, a glória que o mundo tenta colocar em você. A tribulação está te trazendo para o evangelho da humildade, porque o evangelho da soberba, daquele que tem, daquele que acha que está crescendo, mas a tribulação não sabe trazer de volta quem se perdeu. Tem gente que se não tivesse ficado enfermo, hoje não estaria aqui. Foi a tribulação que te trouxe. Alguém disse, tem um Deus na minha igreja que cura. Tem um Deus na minha igreja que sara. Tem um Deus na minha igreja que cura. E além de curar, Ele ressuscitou o terceiro dia. É o Deus que nós estamos servindo. A porta que te fechou, te trouxe para esse lugar. Você veio buscar uma porta de emprego naquela igreja, Deus te deu a porta e também te deu o nome escrito no livro da vida. Foi a tribulação que te trouxe para cá. Então a tribulação não é para te matar, a tribulação está te ensinando, melhora, melhora. A tribulação está dizendo assim, seja um crente melhor, seja um marido melhor, seja um filho melhor, seja um pastor melhor, seja um pregador melhor, seja um cantor melhor. Alguém que coloca princípio, a glória é dele, o poder é dele, a presença é dele, tudo é ele. A Bíblia diz que é
comais, quer bebais, quer fazeres qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então você canta para a glória de Deus, prega para a glória de Deus, vai para o trabalho para a glória de Deus, casa para a glória de Deus, namora para a glória de Deus, toca teclado para a glória de Deus, dirige o evento para a glória de Deus, canta para a glória de Deus, dirige para a glória de Deus, administra aquela empresa para a glória de Deus, abre o culto para a glória de Deus, grava para a glória de Deus, fica na cantina para a glória de Deus, assume o casamento para a glória de Deus, dirige aquele ônibus para a glória de Deus, assume aquela gerência para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença desse Deus aqui. Alguém está sentindo a presença dele? Essa presença que está aqui, e os mortos ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, subiremos nos ares a encontrar com ele para sempre. E assim estaremos com ele nas nuvens. Deus está aqui. Enquanto eu prego essa palavra, ele vai lá. Enquanto eu prego essa palavra, ele está te renovando. Alguém veio desanimado, o ânimo já chegou. Alguém veio cabisbaixo, mas a alegria já entrou nesse lugar. A porta da esperança está aqui. A porta do milagre está aqui. Essa noite para você é a noite da cura, a noite do renovo, a noite do acesso. A tempestade está dizendo: para, desista, você não vai conseguir. Se levanta e diga assim: eu não vou parar onde eu estou. Faz esse ato profético, levanta agora e fala assim: eu não vou parar onde eu estou. Deus me chamou para algo maior. Essa tempestade não vai me parar. Essa tempestade está me ensinando alguma coisa. Essa tempestade está me ensinando a ser um marido melhor, um filho melhor. Então a tempestade não veio para te destruir. O diabo pensou que a tempestade iria te paralisar. Mas ele não sabia que hoje, aqui no norte da ilha, você saberia que Deus te levanta no meio dessa tempestade. Te levanta no meio dessa tempestade. Te levanta no meio dessa tempestade. Só quem acredita que Deus está aqui, te levantando no meio dessa tempestade. Levante as suas mãos aí agora. Alguém aqui que precisa de vida. Alguém aqui que precisa de entender que os planos de Deus estão de pé para a sua casa. Tem gente que veio, mas hoje vai sair com o nome escrito no livro da vida. Vai sair liberto daquela enfermidade. O médico deu uma palavra, mas a última palavra ainda vem de Deus. Cadê aqueles que vieram adorar? Urabacalabassúria, Telematiuipriacirimicandarai. Eu estou sentindo a presença desse Deus aqui. Pode se sentar. Ele vai chegar até Jesus e vai dizer assim para ele: mestre. O interessante é que eles não chamam ele de Senhor, não chamam ele de Deus, chama de mestre. Rabone, Raboni. Por que eles chamam ele de mestre? Porque eles não acreditam que aquele é o Salvador. Eles acreditam tudo menos que ele é o Salvador. Olha o que ele vai dizer para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Perecer, irmão, no grego é apolomi. Estamos sendo reduzidos a pó e tu está deitado. Estamos sendo reduzidos a pó e tu estás dormindo. Só que quem está indagando Jesus não entendeu que aquele é o Salvador. Não entendeu que aquele é o Senhor. Aí a pergunta que te faço, Jesus naquele momento deveria estar pensando: será que ele não sabe quem está no barco? Ser reduzido a pó é parar no meio dessa embarcação.
Se eu for reduzido a pó agora, eu não curo a mulher do fluxo de sangue. Se eu for reduzido a pó agora, eu não curo o cego de Jericó. Se eu for reduzido a pó agora, eu não vou curar a mulher do fluxo de sangue. Se eu for reduzido a pó agora, eu não curo a filha de Jairo. Se eu for reduzido a pó agora, eu não passo pela via dolorosa. Se eu for reduzido a pó agora, eu não vou ressuscitar no terceiro dia. Então, ele não sabe quem está no barco. Não tem como eu ser reduzido a pó agora. Ele vai levantar e vai dizer assim: mar, acalma-te. Vento, eu te repreendo. O que ele falou para o mar? Diga acalma. E para o vento ele disse que eu te Diga assim: Jesus acalmou o mar, mas o vento ele repreendeu. Porque o diabo tem o poder de se utilizar daquilo que você não vê para te paralisar. Tem coisa que você não vê no mundo espiritual, mas te paralisa. Sabia que tem enfermidades que elas não existem? São setas do diabo para te parar? Eu estava pregando na Europa e um bruxo em Portugal fez um trabalho contra a minha casa. E chegou um recado para mim dizendo, ele falou que está fazendo um trabalho para te parar, porque ele não gostou do que você fez numa igreja em Algarve. Você desafiou, dizendo que não vai ter macumbaria, não vai ter bruxaria. Isso chegou no ouvido dele. Um dia depois, a minha esposa me liga dizendo que o nosso filho mais novo está dando 39, 40 de febre. E aí ela foi para o hospital com ele, passou a manhã, e ela me ligou dizendo assim, vai ter que internar. Falei, mas o que está acontecendo com ele? O médico vai examinar. Mas como é que examina e não descobre? Quando ela falou que vai examinar de novo porque não sabe o que está acontecendo, eu falei, já entendi. É um mundo espiritual. Entrei num quarto. De manhã o pastor onde estava hospedado me bateu. Falei, não posso. Passou a manhã, passou a hora do almoço, não posso. De tarde, depois de horas no joelho, eu levantei. O meu telefone tocou, era minha esposa. Ela falou, moço, estamos saindo do hospital aqui agora. O médico falou que a febre foi embora e não tem por que ficar com ele no hospital. O mundo espiritual, irmão, ele reverbera naquilo que você ataca, entende isso? Tem enfermidade que elas não existem, são setas e dardos inflamáveis. Por isso que é preciso estar perceptível ao mundo espiritual. Existe enfermidade que não existe, você precisa meter a mão e orar e repreender. E aonde eu chego com isso tudo, irmão? Ele está dizendo para o mar acalmar, e ele está dizendo para o vento, ele não fala, ele repreende. O mar eles veem, só que o vento eles não veem. Então ele acalma aquilo que eles estão vendo e repreende aquilo que eles não veem. Você não entendeu não? Vou falar aqui hoje. Deus está aqui agora acalmando o mar da sua vida. Gente, eu não vim brincar de cultuar não, tá? Eu não vim brincar de pregar, eu vim entregar uma profecia, eu vim entregar uma revelação. Vou repetir isso aqui para ver se você entende o que está acontecendo na sua vida e na sua família agora. Deus está aqui agora acalmando o mar da minha e da sua vida. Só 3 pessoas pegaram, vou repetir. Deus está acalmando o mar aqui no altar. Deus está acalmando o mar lá na nave da igreja. Deus está acalmando o mar aqui no meio dos músicos. Deus está acalmando o mar naqueles que estão na retaguarda. Deus está acalmando o mar da minha e da sua vida. Tem mar acalmando agora. Vai ter gente testemunhando do que Deus fez enquanto o culto estava acontecendo. Ele está acalmando o mar da sua vida. Ele está acalmando o mar da sua casa. Pelo poder da palavra que está sendo pregada. O que diz no Salmo 1? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, seu fruto dá na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Salmo 119,
119, versículo 11. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 96. Toda perfeição tem limite, mas a sua palavra é ilimitada. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Porque a sua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Pois sua palavra é como mel que farta a minha alma. É assim que a palavra está fazendo aqui agora. Josué capítulo 1. Como que fará? Como que eu vou assumir o lugar de Moisés? Não te aparta da tua boca o livro dessa lei. Nele medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. E tudo quanto tu fizer, tu prosperará. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vier a chuva, correr os dias, soprar os ventos, e combater aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Vier a chuva, correr os dias, combateram, e caiu, e foi grande sua queda, porque estava edificada na areia. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Enquanto eu estou pregando, a palavra está curando, renovando, tocando na tua mente, no teu coração, te colocando de pé, te colocando como adorador nessa noite. A palavra faz, a palavra cria, a palavra restaura. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Eu fui orar uma casa de uma jovem em depressão, e quando eu coloquei o pé, ela se manifestou em demônio lá no quarto, veio rolando. E aí a mãe falou, você vai expulsar os demônios agora? Eu falei, calma. Orei 7 semanas naquela casa, mandei ela parar com todos os remédios, Rivotril, e todas as famílias desse Taja Preta. Ela falou, se minha filha parar de tomar, ela passa mal. Ela já tinha passado por 3 hospitais de maluco. E eu falei, a partir de agora, ela não vai ser mais louca, porque a palavra entrou nessa casa. O que adianta expulsar demônio, mas não curar o que está trazendo os demônios? Vou ler a Bíblia com a sua filha. Lemos durante 7 semanas a Bíblia e oramos com ela. A palavra curou. Hoje ela é chefe de enfermagem nos hospitais, porque a palavra cura, a palavra levanta. O mar está sendo acalmado agora na sua vida. Tomou posse? Vou te dar mais uma notícia, só para você sair daqui dando glória a Deus. Jesus hoje está repreendendo um vento na sua vida. Vou repetir isso aqui. Jesus hoje está repreendendo um vento na sua vida. O que é vento? O vento você não vê. Você vê as ações do vento, mas o vento não. O vento destrói, joga o barco embaixo, o vento leva, só que ninguém vê o vento, só que a gente vê as ações do vento. Ninguém consegue captar o que pode acontecer, mas o vento destrói sem que ninguém perceba. Tenta me explicar, Albert, de forma humana. Não quero explicação teológica, mas eu quero explicação da vida. O que o vento faz? Lembra aquele dia que você chegou no médico? E aí a enfermeira verificou sua pressão, e ela falou, está 22/8. Não sei como você não infartou. Diga para ela, eu sei. Deus repreendeu o vento. O diabo tentou me matar, mas não vai me levar. Porque eu tenho um plano na minha vida. Lembra aquele carro que capotou, girou e você ficou de pé? Foi Deus que repreendeu o vento. Lembra aquele dia que você quase morreu afogada e não morreu? Tá aí, foi Deus que repreendeu o vento. Lembra aquele dia que o cara mirou o revólver, deu vários tiros? Olha você aí de pé e não morreu. Foi Deus que repreendeu o vento. Lembra que disseram, vai ser prostituta, não vai ter vida. Olha você pregando e cantando. Foi Deus que repreendeu o vento. Deus tem o poder de repreender ventos que o homem não pode parar. E hoje, ele está aqui no norte da ilha, repreendendo um vento na vida de alguém. Vou repetir isso aqui. Hoje, ele está aqui no norte da ilha, repreendendo um vento aqui. Você não vai morrer, não vai parar, você vai continuar e vai permanecer naquilo que Deus te chamou. Começo a caminhar para terminar aqui. O barco continua, porque ele para o mar e repreende o vento. Ele chega numa cidade, ele não derrama água, ele não derrama óleo, ele só faz isso nessa cidade. Ó. O que Jesus fez?
O que ele fez na cidade? Ele só fez o quê? Ele não deu culto, ele não pregou, ele não cantou, ele só pisou. Porque sobre os pés de Jesus há uma promessa. Sobre os pés de Jesus há um governo. O que o diabo falou? A serpente, tu come pó. Mulher, tu vai ter dor de parto. Homem, tu vai suar para comer o pão de cada dia. Diabo, tu vai ferir o calcanhar do meu filho, mas ele vai pisar na sua cabeça. Ele vai pisar na sua cabeça. Quando Jesus pisou naquela cidade, o demônio, o rapaz ia no fogo, saía do fogo. O rapaz espumava e saía do fogo. Tinha sua casa no cemitério e saía de lá. Só que o texto diz que ele vem endemoniado rolando e para nos pés de Jesus. Ali se cumpre aquele texto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aquele homem sai endemoniado e para no pé dele. Ali vai cumprir a palavra que diz que sobre o pé dele tem promessa. Jesus não cantou, não gritou, só pisou. Isso é para quem crê. Isso não é para animados de culto, não é para animadinhos da fé. Isso é para quem crê. Só para quem crê. Só para quem acredita no mundo espiritual. Eu estou pregando para uma igreja que tem fé, eu já percebi. Estou pregando para um povo que acredita no mundo espiritual. Eu vou falar, não vou gritar, vou falar em alto e bom som. Jesus hoje está pisando nesse lugar. Jesus hoje está pisando nesse lugar. Vou repetir isso. Jesus hoje está pisando. Você não veio, eu vou de novo. Jesus hoje está pisando nesse ambiente. E onde ele pisa tem milagre. Aonde ele pisa a vitória chega. Aonde ele pisa tem batismo. Aonde ele pisa tem vida se convertendo. Aonde ele pisa tem arrependimento. Aonde ele pisa famílias são restauradas. Aonde ele pisa o ministério floresce. Aonde ele pisa famílias são reencontradas. Aonde ele pisa casamentos que estão destruídos são revigorados. Ele pisou naquele lugar. Diga assim: Jesus pisou em Gadara. Quer ver uma coisa? Isaías 53:5. E ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Então ele está pisando aqui hoje para te sarar. Fica de pé em nome de Jesus. Eu tenho uma proposta para a sua vida. Eu tenho uma proposta aqui para a sua vida. Eu sei que a missionária veio aqui e fez o convite. Eu senti muita presença de Deus. Mas Jesus hoje está pisando nesse lugar. Ele está pisando para quebrar tudo aquilo que se levanta contra a sua vida, contra a sua casa. Eu quero saber quem é a primeira pessoa que quer se reconciliar com Jesus. Saia do seu lugar, por favor, porque Jesus já pisou naquilo que te impedia de vir à frente. Onde está a primeira pessoa para se reconciliar com Jesus? Levante as suas mãos assim, para que eu possa te conhecer. Vem aqui à frente. Aqueles que precisam hoje se reconciliar com Jesus. Albert, eu preciso voltar para Jesus. Albert, eu preciso declarar que a minha vida vai ser do Senhor, que a minha casa vai ser do Mestre. Eu estou adiando para tomar essa decisão, mas eu entendi que não tem mais por que fugir dessa decisão. É hoje. Quem precisa de uma restauração no mundo espiritual, vem à frente em nome de Jesus. Só quem precisa se reconciliar com o Mestre, sai do seu lugar. Aqueles que precisam de um milagre, pode sair do seu lugar agora. Albert, eu entendi o que o Senhor falou comigo aqui. Ele pisou na terra. Se ele pisou, aquilo que estava me impedindo e me bloqueando de ser vitorioso caiu por terra. Então até aquilo que te travava não te trava mais.
porque é uma promessa de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Onde está a primeira pessoa para se reconectar com o mundo espiritual? Quem aqui ainda não entregou a sua vida a Jesus? Levante as suas mãos assim. Há uma noite, essa noite é uma noite decisória para você. Aquilo que você tentou fazer anos na sua vida e não conseguiu, só com uma decisão, como eu tomei um dia, tudo pode mudar. Diga assim: Satanás, diga em alto bom som, diga: Satanás, nós te damos uma ordem. Larga as vidas, larga as almas. Sai do seu lugar, você que precisa hoje se reconciliar com Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Albert, eu já sou crente, mas eu preciso de um milagre de Deus para minha vida essa semana. Sai do seu lugar, você que precisa de um milagre. Eu quero orar por você, pela sua casa e pela sua família. Pode sair. Cadê você que precisa de um milagre essa semana? Sai do seu lugar. Você que precisa de uma resposta de Deus essa semana, não na outra, hoje. Sai do seu lugar. Só que precisa de um milagre na sua casa, na sua família. Você que precisa que o Senhor lhe dê uma resposta que ninguém pode te dar, só Ele. Você que já tentou, bateu em várias portas, mas não conseguiu. Mas está entendendo que Deus está na casa. Se movimenta. Ativa a sua fé. Sai do seu lugar. Venha para esse altar. Eu quero liberar uma vitória para a sua casa. Eu quero liberar uma vitória para o seu casamento. Eu quero liberar uma vitória para os teus relacionamentos. Você andou com pessoas que não deveriam andar. Fez aliança com quem não deveria fazer. É isso mesmo, só que hoje é noite de salvação, noite de cura, noite de restauração, a noite da vida voltando a brotar dentro de você. Eu estou sentindo que cadeias estão sendo quebradas aqui hoje. Aleluia! Escuta, tem pessoas aqui que estão aqui, mas estão pensando: hoje eu não vou tomar decisão não, mas amanhã eu tomo, mês que vem eu tomo. Provérbios 27:1. Não presumas tu o dia de amanhã, porque não sabe o que produzirá o dia. A noite é hoje, o dia é hoje. Pode sair do seu lugar, porque a decisão para você chegou hoje. Deus vai mudar a sua vida. Mas Albert, eu já fui na igreja 10 vezes, eu já aceitei Jesus e não consegui. Fica tranquilo, o Deus que está aqui não vai ficar te acusando daquilo que você não conseguiu. Simplesmente hoje Ele muda a sua história. Vem pra cá pra frente. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos orar. Pai, eu queria que os obreiros me ajudassem a orar por essas pessoas. Os pastores que aqui estão, orassem. Essas pessoas saíram do seu lugar. Tem mais alguém para vir à frente? Bendito Deus. Pai, nós estamos aqui, meu Pai, orando por essas vidas que estão aqui. Se houver alguém, meu Pai, com uma enfermidade, essa enfermidade será expelida aqui agora.
Se houver alguém com algo dentro dele, essa enfermidade vai ser quebrada aqui agora. Nós estamos, meu Pai, anunciando a vida de Deus, o poder de Deus. As cadeias que os prendem vai ser destruída em nome de Jesus. As prisões que os aprisiona vão ser quebradas em nome de Jesus. Haverá salvação, haverá libertação para a casa dele, haverá cura para a casa dela. Enquanto eu estou orando, o mal está batendo em retirada. Enquanto eu estou orando, os demônios estão sendo quebrados. Agora, agora, agora! Senhor, toca, 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 oh Deus, toca, quebra, vai da cabeça à planta dos pés, toca nela aqui agora, vai, isso, segura ela, isso, ó, a síndrome do pânico, ó, a tristeza está batendo em retirada, a ansiedade, a angústia, vai, eu vou dar uma ordem agora. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, Tu é maravilhoso. Jesus tem trabalhado, tem agido de forma grandiosa neste lugar. Aleluia. Quero aqui fazer menção do nosso amado deputado Márcio da Rosa, nosso amado